Graça e paz, queridos, que Jesus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para a ministração da palavra do Senhor. É uma honra e um privilégio estar aqui, apesar de não estarmos fisicamente presentes, mas estamos em alma, né? Temos uma unidade de fé e sou muito feliz ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de levar até você um pouco da porção da palavra de Deus, amém? Que sua família esteja sentada aí para ouvir, porque essa palavra ela é muito importante para o contexto que estamos vivendo, né? Amém? O texto é Mateus capítulo 24, versículo 36 a 44, diz o seguinte, amados. Fala da exortação à vigilância, né? Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora é vigília, ou melhor, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Vamos orar, queridos. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, quero te engrandecer, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de falarmos do teu amor, da tua palavra, falarmos, ó Deus amado, aleluia, Deus, de coisas concernentes ao mundo espiritual, coisas concernentes a coisas que vai além até o nosso convívio, Senhor, coisas que estaremos vivendo no futuro. E o Senhor, pela tua infinita misericórdia, tem nos chamado à vigilância. Que essa palavra, Senhor Deus, venha fazer com que os irmãos que estarão ouvindo, ó Pai amado, venham vigiar mais. Que essa palavra venha provocar uma mudança de comportamento no tocante à vigilância. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós não podemos fazer vista grossa acerca de todos os acontecimentos que estamos vivendo nesses dias, né? Apenas em filmes a gente tem visto isso, né, no passado. Mas agora a gente tem vivido, né, e nos nossos telejornais, né, nos nossos celulares, né, notícias assim, coisas que a gente não imaginaria que passaríamos, né? Então uma peste como essa não pode ser de Satanás sem que Deus permita. E acredito que Deus não permitiria algo tão drástico sem que Ele tivesse um propósito para o amadurecimento da igreja e até mesmo mostrando, né, dando sinais de que Jesus está às portas. Bem, os dias de hoje vem sendo um cenário perfeito para o cumprimento das Escrituras, né? Não podemos ignorar, queridos, não podemos jamais. Então, como igreja, temos que fazer algumas considerações e advertência acerca de todas essas coisas que estão ao nosso redor, que estão no nosso convívio. Amém? São sinais contundentes que o mundo não está normal. São sinais contundentes de que a qualquer momento pode haver uma intervenção divina no contexto aí da história da humanidade. Eu quero ler para vocês ainda em Mateus capítulo 24, versículo 42, diz o seguinte: portanto, vigiai,
porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. É um versículo 42 desse trecho que nós já lemos anteriormente. Quero só frisar esse versículo 42, porque nós não estamos aqui, amados, querendo colocar uma data. Jesus disse que não saberíamos o dia em que ele voltaria. No entanto, ele nos advertiu que nós vigiássemos e observássemos os sinais. E, amados, no intervalo muito pequeno de tempo, de alguns anos para cá, nessa geração, a gente tem visto alguns sinais que a Bíblia fala que seriam os sinais que nós deveríamos observar para a sua vinda. Então, o meu objetivo aqui nessa palavra é para mostrar para você alguns sinais acontecendo simultaneamente ou até mesmo num período pequeno de tempo, que traz um contexto, um pano de fundo, traz uma possibilidade de que o Messias pode estar às portas. Eu coloco pode estar, porque temos que ser criteriosos, porque a Bíblia não fala que ninguém poderia saber exatamente. Mas esses sinais, Jesus falou muito bem claro que nós poderíamos observar. Então aqui o primeiro sinal que eu quero mostrar para você está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4. Eu quero abrir aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4. Diz assim, meu querido. Olha só o que diz o texto, irmãos. Que coisa mais tremenda. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, estamos falando dos últimos dias, irmãos, atente bem, que nos últimos dias virão os escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, amados, a Bíblia fala que nos últimos dias teriam pessoas dizendo que desde o princípio as coisas permanecem como desde a criação. Pessoas escarnecendo, dizendo que Jesus não voltaria porque vocês sempre falaram que Jesus voltaria e as coisas sempre mantêm como sempre esteve. E nesses últimos dias, irmãos, nós temos ouvido pessoas falarem isso, né? Então, quando eu ouço alguém falar isso, eu falei, meu Deus, olha a palavra se cumprindo. Então, é o primeiro sinal, irmãos. Outro sinal de guerra. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, quero ler para você. Mateus capítulo 24, irmãos. Versículos 6 e 7, olha o que fala aqui, olha só. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Queridos, olha, eu já não sou tão velho, né? Tenho lá 49 anos e já presenciei guerras, né? Nos Estados Unidos contra o mundo muçulmano, né? E a gente até assiste filmes de guerras baseados em fatos reais. Então a gente tem já ouvido isso, né? Outro sinal, amado, é fome, né? No versículo 7, que nós lemos agora há pouco, né? Nos últimos 100 anos, testemunhamos muitos países, irmãos, passando fome, crianças morrendo de fome, não tendo o que comer.
E a gente tem visto isso, irmãos. A gente tem visto também outro sinal, uma pestilência. Nem, dispensa até comentários, né, queridos, que nós estamos vivendo agora. Essa peste aí, esse vírus, né? Também fala no versículo 7 de Mateus 24. E é uma peste, irmãos, que eu não sei nos séculos passados, mas eu ainda não tinha ouvido falar de algo tão drástico, né? Uma peste como essa. É uma coisa terrível, irmãos. É uma coisa que eu imaginava que eu não iria ver, sabe? Mas está acontecendo, né? Outro sinal, irmãos, são terremotos. Também fala no versículo 7 desse capítulo, né? E a gente tem visto aí no Japão constantemente esses terremotos. Temos também, amados, tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 4. Se eu abrir aqui para você, eu quero ler para você, irmão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 4, diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Isso aí é o que nós mais temos visto, né, irmãos? Pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, né? Amantes de si mesmo. Hoje as pessoas, queridos, elas são muito egoístas. E esse número de pessoas tem crescido demais. Isso tudo, irmãos, aponta para o final dos tempos. Amém? Outro sinal, querido, é o temor. Lucas capítulo 21, versículo 26, eu quero ler para você também. Lucas capítulo 21, versículo 26. Eu faço questão de estar lendo todos esses versículos para você ver que todo o contexto mostra para o cumprimento das Escrituras. Olha só o que fala: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Olha só, irmãos, como é que fala? Homens desmaiando de terror. Queridos, o terrorismo tem assolado, né? Aqui, graças a Deus, a gente não tem sofrido muito com isso, nem tem sofrido, né? Aqui no Brasil ainda não estou lembrado de alguma reportagem falando de terrorismo, mas o que mais nós vemos nos jornais e televisão, amados, são ações terroristas pelo mundo. Nem bombas para lá, bombas para cá. Então, são coisas dos finais dos tempos. Olha aqui, amados, outro sinal aqui. Mateus capítulo 24, versículo 37. Vamos lá, vamos ler. Eu quero contextualizar bem dentro da palavra de Deus, para a gente ver que as coisas não são brincadeiras, queridos. Mateus capítulo 24. Olha só o que diz. 24, 37 a 39. 37 a 39, olha só. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, amados, a gente está vivendo muito, em muitas situações, coisas que aconteceram ali na época de Noé. As pessoas não se importavam
com a palavra de Deus, não davam crédito às palavras proféticas, as pessoas violentas, homossexualismo, coisas assim que, irmãos, que Deus olhando aquilo ali e falou assim, olha, não aguento mais, né? Vou mandar o dilúvio. Me fez lembrança agora também, os tempos de Ló, ali quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Irmãos, essas coisas chegam a um ponto, né? A violência, né? A pornografia, a sexualidade deturpada. Isso aí, irmãos, são sinais de que Deus, né, não vai tolerar aquela sociedade decaída, perversa, né? E Deus vem trazendo juízo. Amém? Olha só, amados, outro texto, né? Em Mateus 24:14. Né? Vamos ler também? Mateus 24:14. Diz o seguinte, queridos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Eu tenho visto durante esses últimos anos um crescimento muito grande da tecnologia, viabilizando as redes sociais super modernas. Hoje você fala uma coisa e em questão de minutos o mundo todo está sabendo. Então, pregar o evangelho hoje, irmãos, apenas com uma única ação, nós podemos alcançar aí centenas até dezenas até centenas de milhares de pessoas em poucos minutos, né? A Bíblia está sendo traduzida por mais de 1.300 línguas, né? E é distribuída a uma média de 100 milhões de cópias por ano. Então, a tecnologia está viabilizando que o evangelho chegue em cada canto deste planeta, irmãos. Então, mais um cumprimento, mais um pano de fundo para a vinda de Jesus. E a gente, querido, a igreja às vezes fica desapercebida disso, né? Lucas capítulo 21, versículo 28, vou ler aqui para você também. Lucas 21, 28. Lucas 21, versículo 28. Fala o seguinte: ora, quando essas coisas começarem a acontecer. Que coisas, irmãos? Que essas coisas são essas? Essas que eu falei para você. Esses sinais acontecendo. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, a posição da igreja é diferente da posição do mundo. As pessoas olham isso e se atemorizam. Irmão, nós olhamos esses sinais, essas pestes, e nós nos alegramos no Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa redenção está perto. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, é mais uma prova que nós estamos seguindo a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e ela se cumpre, ela não é mentirosa. Queridos, o texto é muito claro, porque está perto a vossa redenção. Então, nos alegremos, irmãos, em vez de nos atemorizarmos com medo de pegarmos essa doença ou coisa assim, você tem motivo de sentir alegria no seu coração, porque você está seguindo um Deus vivo, você está seguindo uma palavra que se cumpre, amém? Uma palavra que se cumpre. Glória a Deus por isso, amados. Que seja uma palavra de edificação para você, todas essas pestes, amém? Jesus, amados, Ele nunca nos pediu que crescêssemos na proximidade de sua vinda como base apenas em um sinal. Mas quando todos esses sinais rapidamente se juntam em pequeno intervalo de tempo, nós podemos suspeitar da sua vinda. Portanto, irmãos, inequivocadamente, esses sinais da vinda de Cristo
eles não deixam margem para que pessoas inteligentes deixem de reconhecê-lo. São tão claros, irmãos, como se Deus estivesse falando por intermédio dos trovões, sabe, escrevendo nos céus com letras gigantes, irmãos. Porque você imagina que Deus nos deu a oportunidade de ouvir essas maravilhosas boas novas, para que pudéssemos, irmão, discernir os sinais dos tempos, né? Estarmos prontos para receber Jesus, né? Com alegria, né? Eu fico imaginando, irmãos, aquele dia em que nós seremos transformados, num piscar de olhos, nós seremos transformados, né? A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, né? E nós estaremos junto com os que foram ressuscitados, sendo assunto aos céus. Irmãos, eu imagino nós olharmos, sabe, naquele momento, olharmos para baixo, né? E vermos as casas ficando pequenas, e olharmos para cima, vermos Jesus, irmãos. Vai ser maravilhoso, vai ser tremendo, queridos. Todos esses sinais, eles têm que trazer alegria para nós, porque mostra que a nossa redenção está próxima. Aleluia, aleluia, amados. Eu quero que você grave esse versículo, né? Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não é baixar a cabeça, não é dar lugar ao medo, não é dar lugar à tristeza, ao pânico, nada disso, irmãos. É levantar a cabeça e ver que a nossa redenção está próxima. Aleluia, glória a Deus. A igreja está sendo preparada para o arrebatamento, irmãos. Muitos têm sido crentes apenas na igreja, ou seja, não têm sido de verdade crentes, né? Verdadeiros, mas crente de fachada. É muito fácil ser crente na igreja, todo mundo bonitinho, cheirosinho, né? Onde a gente não caça problema para ninguém. É muito fácil, irmãos. Mas Deus está nos dando a oportunidade de nós nos prepararmos, porque estamos nas nossas casas, enfrentando, né, nossos parentes que mais nos conhecem de perto, oportunidade de nós consertarmos, pedimos perdão, né? Estamos mais perto de Deus, mais perto da palavra, mais perto da oração, né? Mais perto de sermos, né, sermos mais verdadeiros com nós mesmos, né? Com nossa família. Irmãos, é tempo de julgarmos a nós mesmos, para que nós não sejamos julgados, né? Se Jesus não voltar agora, irmãos, nós podemos ir. Mesmo se esses sinais, irmãos, não venham ser tão certo como eu acho que é, e Jesus venha demorar mais um pouco, nós mesmo assim, nós temos que ter essa postura. Por quê? Porque nós podemos ir, irmãos. Amados, se nós morrermos ou Jesus voltar, o efeito é o mesmo. Nosso tempo aqui na terra acabou. Teremos que estar preparados de uma forma ou de outra. Então, queridos, se preparem, amém? Para que você não seja pego de surpresa. Irmãos, infelizmente, eu também quero encerrar essa ministração com mais uma advertência. Que advertência, irmãos? Advertência para os que ficam. Advertência para os que ficam. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, caso você venha ficar, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Em nome de Jesus, que nós não nos encontremos nessa situação. Mas se porventura, irmãos, você ficar, você vai ter que se lembrar de todas as palavras que Jesus falou, para que você venha estar atento com a manifestação do anticristo, para que você tenha mais uma oportunidade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja
abençoando nossas vidas, que a mão do Senhor esteja nos fortalecendo, para que nós não venhamos naquele dia, irmãos, estarmos despreparados, mas que todos esses sinais venham, na verdade, irmãos, nos alegrar, porque, irmão, nós estaremos preparados. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, seus filhos, que Deus abençoe todos que você ama, que Deus abençoe, amado, todos que estão próximos de você, e que nós venhamos nos colocar numa postura, que nós venhamos ser arrebatados com Cristo, em nome de Jesus, para a glória do nome dele. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, eu quero te dar a oportunidade também de você estar separando aí a sua oferta, os seus dízimos, amém? Eu quero que você esteja, Pai, entrando em contato com o seu líder de célula, né? Passando para ele a sua oferta. Irmãos, não importe se é R$1 ou R$1.000, não importe. Se Deus colocou no seu coração, separe aí, na primeira oportunidade, para você passar, né, para o seu líder de célula, amém? Ele estará nos passando, amém? Para a glória do Senhor, amém? Então que Jesus te abençoe, te guarde, faça resplandecer a sua luz, a luz dele sobre ti e que te dê a paz, amém? Um abraço e esperamos nos ver o mais rapidamente, né? Que tudo isso volte ao normal logo, né? Se Jesus não vier, né? Para que a gente venha novamente nos reunir, né? E mantermos comunhão. Amém? Amém. Que Jesus abençoe.